alguns polivitamínicos que não são específicos de bariátrica, ele não vai ter, por exemplo, um mineral quelado. O que é um mineral quelado? É um mineral que ele tá num formato ali que ele é melhor absorvido pelo intestino. Então, por isso que ele é específico de bariátrica. Outro motivo de a gente ter vitaminas específicas de bariátrica e não específicas. A específica de bariátrica, ela vai ter uma quantidade maior de algumas vitaminas que mais faltam no paciente bariátrico. Então, eu selecionei uns exemplos aqui, então deixa eu já dar logo esses exemplos para ficar mais claro ainda na cabeça de vocês. Eu já vou colocar essa live inteira para você assistir. Só quero te dizer que essa live rolou no nosso evento anterior, mas foi tão incrível que eu selecionei para o nosso Vale a Pena Ver de Novo. Com isso, a gente entra em clima de aquecimento para o nosso evento Jornada Musabari, que vai ser online nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Lá eu vou te mostrar como você pode aproveitar a sua lua de mel da bariátrica para alcançar o resultado Musabari. Ou seja, chegar no peso desejado, acelerar o seu metabolismo no momento certo e se proteger contra o reganho. Se você quer garantir sua vaga no evento gratuito Jornada Musabari, eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. E agora bora assistir essa live que tá incrível. Gente, não tem jeito, tá? Para você acertar na bariátrica, você tem que estudar, você tem que se informar, você tem que conversar com a sua equipe, você tem que chegar na sua equipe já com um certo conhecimento para você aproveitar melhor a consulta, né? Chegar na sua nutri, chegar na sua endócrino, chegar no seu cirurgião, na sua psicóloga, né? Para você realmente poder aproveitar aquela consulta. Então, quanto mais conhecimento você tem, é isso que eu quero dar aqui para vocês nesses conteúdos de live, né? Esse empoderamento. Então, quanto mais conhecimento você tem, menos chance de você errar. Você diminui o risco dos erros, tá? Vamos lá. A Mari tá falando que tá gripada. A Mari, então vamos ver se a gente não consegue ajustar aí uns suplementos. Mas olha, na verdade, assim, a gente tá num momento de virose mesmo, né? Assim, muitas regiões do país, não só aqui em Belém. Então, é isso, gente. Vamos cuidar da saúde. Eu vou falar um pouquinho também de imunidade aqui. Se eu não falar, vocês me cobrem, tá? Ó, vamos lá. Então, essa é uma live, né, do nosso projeto Musabari, um projeto para você emagrecer após a sua bariátrica, emagrecer do jeito certo, manter o peso desejado com saúde, disposição e corpo definido. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre suplementação vitamínica pós-bariátrica, o que você precisa saber. Vamos lá. Quando a gente fala de suplemento vitamínico, o que eu quero que entre na cabeça de vocês? Ó, aqui você falando, meu cabelo ainda cai muito. Eu falei sobre queda de cabelo aí, né, nos Reels aí. Dá uma olhadinha aqui, isso aqui vai te ajudar também. Ó, quando a gente fala de suplemento vitamínico, o que é um suplemento vitamínico? É um complexo, é um conjunto de vitaminas para ajudar o seu corpo a funcionar melhor, né? Então ele vai ajudar em várias funções do seu corpo, vai ajudar o seu corpo a desempenhar melhor as suas funções. Então eu gosto de dizer assim que é como se fosse uma gasolina aditivada, né? Então se você pensar assim, o carro, ele funciona com gasolina normal, ele funciona com álcool qualquer, ele funciona com, sei lá, caminhão, com diesel qualquer. Mas você pode ter a oportunidade de colocar uma gasolina aditivada nele. E aí, teoricamente, ele vai ter um desempenho um pouco melhor. Então, eu gosto muito de enxergar o suplemento vitamínico dessa forma, né? Ele é uma ajuda, ele é um plus, ele é algo que vai somar, que vai ajudar. Ajudar o quê, Flávia? Então, veja, né? Para o nosso organismo desempenhar as funções adequadamente, a gente precisa primeiro de comida. Então, as vitaminas, os nutrientes, os minerais, eles vêm basicamente da comida. Então, eu preciso de uma comida nutritiva. Isso aí, ó, gente, a gente não vai abrir mão. Vou falar muito aqui, tá? Não dá para abrir mão de uma comida boa. Então, comida é fundamental. E o suplemento, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a comida. Então, é como se ele fosse um acessório para comida. Tá fazendo sentido aí para vocês? Né? Então, eu quero que vocês entendam assim, ó.
quanto melhor for esta comida, quanto mais diversificada a sua alimentação, em que sentido? No sentido de nutrientes. É o que o povo chama assim, né, de o prato colorido, né? Então eu vou incluindo várias variedades, né? Muitas variedades de alimentos nutritivos. E aí, ó, pra gente falar de alimento nutritivo é outra live, tá? Não dá pra eu entrar em detalhes aqui, até já tenho bastante conteúdo sobre esse assunto, podemos combinar um dia pra gente falar, né, o que é um alimento nutritivo, mas basicamente é um alimento rico em nutrientes, tá? Então não é um alimento pobre, não é uma caloria vazia, né? Não é um alimento vazio. Então, ó, quanto mais diversificada a minha alimentação, menor a necessidade de múltiplos suplementos. Porém, isso funciona muito bem, esse raciocínio, né? Então, se eu tenho uma alimentação top, eu, em teoria, até nem precisaria dessa gasolina aditivada. Eu, Flávia, por exemplo, eu nem precisaria desse acessório, desse plus a mais que seria o suplemento. Só que, quando a gente fala de paciente bariátrico, a gente tem que entender que é um paciente de risco. Risco para quê, Flávia? É um paciente de risco para ter deficiências. Deficiências ou de vitaminas, ou de minerais, ou de nutrientes. Olha a Jaque falando, bom dia, doutora Flávia e Musas Bari. E Musos Bari também, tá, Jaque? Tem uns homens aqui, Musos Bari. Gente, até agora, tá fazendo sentido aí pra vocês? Então isso aqui é só introdução. Tá fazendo sentido? Vamos falando aí. Então, o que eu quero que fique claro, né? Toda essa introdução, ela é pra dizer pra vocês que a comida é fundamental, comida é inegociável, uma boa comida, uma boa nutrição, uma boa alimentação, e o suplemento ele vem como um plus. Ele poderia ser descartado para uma pessoa que se alimenta muito bem, só que isso não funciona dessa forma para o paciente bariátrico. Então, o paciente bariátrico, ele é um paciente de risco para deficiências. Então, a gente poderia dizer que o paciente bariátrico, praticamente em 100% dos casos, ele vai precisar de suplementação. Ele vai precisar desse acessório. Só que esse acessório, ele não vai ser um acessório qualquer. Ele vai ser um acessório fundamental para o paciente bariátrico. Tá fazendo sentido ou não? Me deem um feedback aí, se isso faz sentido na cabeça de vocês, se vocês têm uma opinião contrária. Ana Laura tá falando, eu tenho 1 mês de cirurgia e estou sentindo muito cansada. Olha, eu arriscaria dizer, Ana Laura, que isso é algum desequilíbrio, alguma deficiência ou de algumas vitaminas ou de alguns minerais, tá? Então, talvez você não esteja aí suplementada da melhor forma, tá bom? Ok, ó, meu cabelo cai demais. Essa é uma queixa muito comum, gente. E aí, quando a gente... O cabelo cair, ele é só um reflexo da falta disso que eu tô falando. Então, ele é um exemplo prático de quando a função do corpo não tá legal, né? Então, o corpo não tá desempenhando aquela função da forma mais adequada. Tá faltando gasolina aditivada aí pra vocês. De alguma forma, né? Tá faltando gasolina aditivada. E geralmente o erro acontece nesses 2 pilares, no pilar da comida e no suplemento, tá? Então, geralmente é um conjunto, né, desses 2 que tá levando, por exemplo, a queda de cabelo, tá? Existem outras repercussões aí de uma suplementação inadequada, tudo bem? Vamos lá. Muito sentido, tá? Então, tá fazendo sentido, né? Vamos lá, vamos continuar. Aí, assim, quando eu falo pra vocês, então tá, Flávia, então eu sou paciente bariátrica, então eu vou precisar de suplemento, beleza, já entendi. Então, se eu já vou tomar o suplemento mesmo, todo dia, então eu não preciso comer bem. Isso é um grande erro, tá? Eu tô suplementando, né? Então, não vou dar muita atenção, Não, é um erro, tá? Então, a comida, ela é fundamental. Qual que é o melhor cenário para você, paciente bariátrico? Você garantir uma comida nutritiva e diversificada e você associar um suplemento.
E aí a gente vai focar aqui, ó. Eu não vou falar de comida hoje, tá? Eu vou focar no suplemento. Agora, claro, você tem que entender, quanto melhor a sua comida, quanto melhor a sua alimentação, menor a quantidade de múltiplos suplementos, né? Então, menor a sua necessidade de usar múltiplos suplementos. Quanto melhor a sua comida, menor a necessidade de usar múltiplos suplementos. Só que algum suplemento você vai precisar. Acho que esse é o recado principal, certo? Gente, aí a gente vai entrar aqui num ponto que é assim, ó. Existem muitos suplementos no mercado. E eu acho que é isso que gera muita confusão em vocês, né? Existem muitas opções de polivitamínicos no mercado. E aí, assim, ó, o raciocínio é assim. Nem sei, existem polivitamínicos que são específicos de bariátrica e existem polivitamínicos gerais. Então, o meu raciocínio, ele é muito assim. Se você puder investir num polivitamínico de bariátrica, esse é o melhor cenário quando a gente fala de suplemento vitamínico, tá? Se você puder investir num polivitamínico específico de bariátrica, esse é o melhor cenário. Agora, claro, eu entendo que muitas pessoas, né, o polivitamínico específico de bariátrica, às vezes não cabe no orçamento. Então, aí é aquele raciocínio. É melhor tomar qualquer um do que não tomar nada. Então, anotem isso aí. É melhor tomar qualquer um do que não tomar nada. Porém, se você já vai ter o trabalho de tomar todo dia, por que não investir na melhor opção para você? Se cabe no seu orçamento, você precisa investir, você precisa tomar um polivitamínico específico de bariátrica. Então, esse é um grande ensinamento, parece uma coisa boba, mas esse é um grande ensinamento porque é um dos erros mais frequentes que eu vejo acontecer. Eu sabia que vocês iam perguntar, qual seria o específico de bariátrica? Olha, eu vou falar marcas aqui porque não tenho conflitos, tá? Mas assim, existem várias marcas no mercado, mas quais são as marcas que a gente mais utiliza para o paciente bariátrico? Então, são as marcas que são destinadas ao bariátrico, né? Então, Barivit, Baristar, Quelatus Bari, Belt 23, tem a marca nova da Mariane Cardial, que é nutricionista, que é a Complete Bari, que também é específica de bariátrica, né? Então a gente tem algumas opções específicas de bariátrica. Por que eu tô falando isso? Porque é muito frequente vocês irem na farmácia e escolherem o polivitamínico lá que tá lá na frente, lá de promoção e tudo mais. Aí entra naquilo que eu falei. É melhor tomar qualquer um do que não tomar. O que é qualquer um, né? Esses de A a Z, né? Centro, Lavitan. Então, assim, é melhor tomar... Ou até outros, assim, que são menos famosos do que Centro e Lavitan, mas que são de A a Z. Então, é melhor tomar qualquer um do que não tomar nada. Mas, se você... se couber no seu orçamento... use um específico de bariátrica. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Dentro dos específicos de bariátrica, a gente tem ainda diferenças, tá? Então, não quer dizer que todos esses nomes que eu falei sejam a mesma coisa. Ah, tanto faz. Basta ter bari, não é, tá? É o que eu tô falando. São graus de escolhas, né? Então, são graus de escolhas. Se não tá cabendo no orçamento, compra o que cabe no bolso. Mas se couber, foca num de bariátrica. E mesmo dentro desses de bariátrica, tem alguns mais completos e alguns menos completos. Depois eu vou dar um exemplo, tá? Não puxando sardinha pra nenhum. Mas é óbvio, gente, somos, né, seres humanos que raciocinamos, que comparamos vitaminas e temos as nossas preferências, tá? A minha intenção aqui não é indicar marca para vocês, tudo bem? É fazer vocês raciocinarem dentro da realidade de vocês. Vocês vão escolher o polivitamínico com a informação que eu vou passar para vocês. As informações aqui que eu tô passando para vocês, tudo bem? São tantas opções.
Encontro esses específicos em farmácias comuns? Ótima pergunta. Alguns sim, alguns não. Alguns você só vai encontrar em internet ou em clínicas especializadas de bariátrica, tá? Vamos lá. Então, vocês já entenderam isso aí. Outra coisa que eu quero comentar com vocês. Então, a gente tá falando de polivitamínico, que é aquele que é como se fosse um de A a Z, né? Só que aí, assim, ele tem particularidades para o paciente bariátrico. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Muitas vezes, só o polivitamínico ainda não é necessário. Eu tô falando para vocês, pacientes bariátricos, tá? Muitas vezes, só o polivitamínico não é necessário. Deixa eu ver o que a Poliana tá me perguntando aqui. Tendo em vista o desvio no intestino e modificações no estômago, etc., que a bariátrica traz, ouvi falar que os comprimidos polivitamínicos são pouco aproveitados. Poderia falar mais sobre isso? Ótima pergunta. Ótimo. Esse seu comentário, que eu vou falar sobre isso, tá? Então, assim, ó. Eu ainda não cheguei nessa parte, mas eu vou chegar, tá, Poli? Daqui a pouco eu explico pra você e pra todos vocês. Então, vamos lá. O polivitamínico, que é esse de várias vitaminas, que são esses nomes aí que eu falei pra vocês, ele é como se fosse a base, né? Imagina uma casa, né? A gente vai fazer uma casa. Então, ele é a fundação da casa, né? Ele é a base, ele é o aterro ali, entendeu? Você tem ali uma cova, né, no chão. Não entendo muito de construção, né? Apesar de que meu pai era engenheiro civil, meu padrasto é engenheiro civil, mas assim, entendo pouco de construção. Mas assim, vamos lá. Imagina lá uma cova, assim, né? E aí você tem que, aterrar pra ficar a superfície aqui, tá? Pra ficar lisinho aqui. Então, esse polivitamínico, ele é como se fosse esse aterro, né? Você vai encher ali e vai fazer a fundação ali da casa, pra ficar ali na superfície. Só que, muitas vezes, vocês, além desse polivitamínico, que é o basicão, é por isso que eu fico brava, porque tem gente que ainda não toma. Aí fica com a cova lá no corpo, né? Fica com a cova, porque não toma o mínimo necessário, o basicão pra, tipo assim, fazer o aterro da casa. Não toma ainda, né? Então, entendam o polivitamínico como esse aterro. É o basicão, tem que tomar. Só que, às vezes, só ele ainda não é suficiente. Às vezes, você ainda tem que colocar vitaminas extras, vitaminas à parte, né? Olha, por que isso acontece? Isso acontece por vários motivos. O primeiro é, por exemplo, porque você não está usando um polivitamínico específico, um polivitamínico com as vitaminas mais otimizadas. Então, isso pode acontecer. Isso que a Poli comentou também, tá? Então, às vezes tem questão de absorção, né? E aí entra no que eu tô dizendo. Porque assim, deixa eu responder logo a Poli, que senão eu vou ficar incomodada e quero explicar. Alguns polivitamínicos que não são específicos de bariátrica, ele não vai ter, por exemplo, um mineral quelado. O que é um mineral quelado? É um mineral que ele tá num formato ali que ele é melhor absorvido pelo intestino. Então, por isso que ele é específico de bariátrica. Outro motivo de a gente ter vitaminas específicas de bariátrica e não específicas. A específica de bariátrica, ela vai ter uma quantidade maior de algumas vitaminas que mais faltam no paciente bariátrico. Então, eu selecionei uns exemplos aqui, então deixa eu já dar logo esses exemplos para ficar mais claro ainda na cabeça de vocês. Olha só, vamos lá. Se a gente for falar de zinco, então zinco... Aí, quando vocês falaram aí da imunidade, de gripar, o zinco, ele é um mineral importante para a imunidade, por exemplo. Para outras coisas também, tá? Mas vamos focar aqui na imunidade. E o paciente bariátrico, ele precisa, né, de um nível específico de zinco, certo? E muitas vezes o paciente bariátrico não consegue esse zinco na refeição, na alimentação. Então, eu preciso ter um polivitamínico que tenha uma quantidade X de zinco. E aí começam as coisas aqui, as diferenças, né? Então, assim, o zinco, ele pode ser quelado ou não. E aí, geralmente, nos polivitamínicos nos melhores, nos mais específicos de bariátrica, eles têm o zinco quelado. Então, isso já é um exemplo. Então, já responde um pouco do que a Poli está perguntando. Então, eu vou ter uma capacidade melhor de absorver, porque eu tô comprando um polivitamínico que tem um zinco melhor, por exemplo, que tem um zinco quelado.
Outro exemplo ainda dentro do zinco. Por exemplo, o Belt 23, ele tem 22 miligramas de zinco. O Bariate XR, ele tem 14 miligramas de zinco. Isso aqui eu fui lá na bula e colei e coloquei aqui no meu roteiro, tá? Então, só para vocês entenderem a diferença. Belt 23, Bariatric, 22 miligramas de zinco. Bariate XR, 14 miligramas de zinco. Barivit, Baristar e Quelatos Bari tem 7 miligramas de zinco. Lavitan tem 4 miligramas de zinco. Então, vocês entendem por que às vezes vocês pagam mais numa vitamina mais cara? Porque vocês estão pagando mais por um mineral diferente, por um mineral que está quelado para absorver melhor, e por um mineral que está em quantidade maior, que está numa quantidade que está dentro do intervalo lá que os consensos dizem que vocês precisam. Eu trouxe só esse exemplo do zinco porque eu acho que esse exemplo é muito clássico, né? Porque a gente consegue falar tanto de absorção quanto de quantidade mesmo de vitamina dentro de um polivitamínico. Então é só para dar um exemplo para vocês, por que às vezes vocês precisam suplementar a parte. Então, ou porque não está presente na alimentação, ou porque você está tomando um polivitamínico que não tem o zinco na melhor forma, ou uma quantidade ideal de zinco, e aí falta mesmo, gente, falta. Tem uma hora que o corpo vai consumindo, e aí falta, né? E isso pode repercutir em adoecimento, em sintomas ruins, né? Então é isso, tá? Então eu queria que já ficasse isso claro pra vocês. Claro que não é sempre que você vai adoecer que é porque tá um zinco baixo. A gente, como eu falei, a gente tá num momento de virose, né? Então o Brasil inteiro aí tá com virose, né? Começou uma virose aí de rotavírus, de diarreia, depois agora uma virose respiratória, né? Então também tem o lance do vírus tá circulando e tá tudo bem, né? Assim, claro que a gente tem que cuidar da imunidade, porque aí, teoricamente, mesmo você pegando o vírus, você tem um quadro mais leve. Se a sua imunidade tá boa, você tem um quadro mais leve. Mas não é necessariamente porque você gripou que tá tudo ruim, não, né? Então, tudo tem que ser avaliado. Por isso que, né, precisa consultar a sua equipe, tá? Mas, enfim, né, vocês entenderam que essas diferenças, tá? Então, isso eu queria deixar claro. Uma outra coisa também que às vezes faz você precisar de uma coisa à parte, além do seu polivitamínico. Por exemplo, as mulheres que menstruam. E principalmente as mulheres que menstruam com um alto fluxo de sangue. Então, todo mês ali, elas estão perdendo sangue. E aí, às vezes, o fluxo sendo alto, perde muito sangue. E aí, perde muito ferro. E aí, você vai perdendo a sua reserva de ferro, né? E aí, pode acontecer de você fazer uma anemia. Então, às vezes você até nem chega a fazer anemia, mas você vai esgotando a sua reserva de ferro, que a gente mede através da ferritina. Então, todos esses são motivos para você, às vezes, precisar de uma dose extra de vitaminas, ou seja, você usa o seu polivitamínico, mas às vezes à parte você tem que suplementar algumas coisas. E aí, o que são esses algumas coisas? Aí, claro que isso vai ser individualizado. Por exemplo, ontem eu prescrevi para duas pessoas um zinco à parte. Uau, balões aqui pra gente. Ontem eu tive que prescrever uma suplementação de zinco, só o zinco, além do zinco que já tem no polivitamínico, porque houve uma deficiência. Agora, o que é mais comum? É mais comum vocês apresentarem deficiência de B12, vitamina B12 é muito frequente. É mais comum vocês apresentarem deficiência de vitamina D. É mais comum vocês apresentarem deficiência de ferro, por esse motivo, por exemplo, né, do sangramento menstrual. Por isso que mulheres bariátricas têm mais deficiência de ferro, têm mais anemia do que homens, né? Porque homens não menstruam, tá? E as vitaminas, os complexos de cabelo. Então são coisas que além... Por que eu gosto de falar disso? Porque principalmente para quem ainda vai operar, né? Você tem que entender que assim, a vitamina vai ser uma companheira sua, né? E às vezes não é só o polivitamínico. Às vezes você vai ter que fazer o polivitamínico e vai ter que fazer outras coisas à parte. Tudo bem? Tá claro? Deixa eu olhar um pouco o chat. A Ana Lúcia tá falando aqui que suplementa várias coisas além do polivitamínico dela. Ela suplementa Cal D, ômega 3. Então ela faz algumas coisas à parte, tá?
A Anne perguntou, Belt é melhor? Então é um dos melhores, tá? Quelatus Bari, o que você acha? O Quelatus Bari, a gente, ó, por exemplo, boa pergunta, porque aí eu vou falar aqui. A gente passa muito o Quelatus Bari no SUS, no Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque ele é um bom custo-benefício, né? Então, às vezes o Belt ou até o Complete, Bari, às vezes, né, um polivitamínico não vai caber no seu bolso, tá? E aí, embora eu tenha muitas pessoas do SUS que usam Belt, por exemplo, tá bom? Mas tem muita gente que não consegue, que quer comprar, por exemplo, um Lavitan ou um Diazé, né, na farmácia. E aí, a gente prefere que essa pessoa compre, por exemplo, um Quelatus Bari. Então, a minha opinião sobre o Quelatus Bari, ele é um bom custo-benefício, ele é uma boa opção, que não é tão caro, mas também não é tão barato, e tem minimamente ali uma quantidade boa de vitaminas, mas ele deixa a desejar em outras, tá? Então ele deixa... Não tem um perfeito. Não, essa que é a verdade, não tem um perfeito. Por exemplo, é o que eu tô falando, vamos focar aqui só no zinco. Você me perguntou do Quelatus Bari, ele tem 7 miligramas de zinco, o Lavitan tem 4. Então assim, entre ele e o Lavitan, ele é melhor. Agora, se eu for comparar ele com o Bariate XR, o Bariate XR tem 14 miligramas, tem o dobro do Quelatus. Entende? Então, assim, só que já tem vitaminas que eles têm igual. Então, ele é bom em outras vitaminas, mas aí ele falha numa coisa, entendeu? Então, assim, ele é uma boa opção, né? Eu sempre indico ele, mas, assim, ele não é a primeira opção, mas ele é uma boa opção. Ele é, por exemplo, melhor que o Lavitan. Ele é melhor do que outros que, às vezes, nem tem zinco. Entendeu? E eu tô falando só do zinco, né? Mas tem análise do ferro, tem análise de B12, tem análise de outras coisas. Aí vocês falam assim, mas por que eu tenho que fazer B12 então, se já tem B12? É porque às vezes a B12, mesmo no polivitamínico, eles não conseguem colocar também uma quantidade muito grande no polivitamínico, porque aí ficariam muitas tomadas por dia. E aí isso é uma coisa que eu vou falar também, né? Além de escolher o que é o melhor de quantidade e de tipo de mineral, você tem que também ver preço, isso é uma coisa que você tem que considerar na hora de você escolher o seu polivitamínico, e também número de tomadas, né? Porque aí também você tem que pensar assim, teoricamente, quanto mais completo, mais tomadas você precisa. Tomadas tipo quantos comprimidos por dia você precisa tomar. Isso tem que ser considerado também, gente, porque não adianta você também comprar o mais caro, o mais completo, o melhor, e você não tomar os 3 comprimidos que estão prescritos lá na bula dele. Entendeu? Se você é uma pessoa que fala assim, Flávia, não dá, eu só vou tomar um comprimido, então a gente vai ter que encontrar um que seja de posologia única, mas que seja minimamente completinho ali. E você tem que entender que em algum momento você pode precisar de uma suplementação extra, né? De fazer uma B12 à parte, de fazer um ferro à parte, de fazer um zinco à parte, de fazer uma vitamina de cabelo à parte. Tudo bem? Então, assim, eu gosto muito de falar isso, e eu gosto muito quando tem paciente que ainda vai operar, porque é importante conhecer a realidade do pós-operatório, de quem já operou, né? E aí você já vai para sua bariátrica entendendo que isso vai ser uma realidade para você. E você vai ter que saber lidar com isso, tudo bem? Vamos lá, vamos seguir aqui, que já são 9h30. Crenças erradas. Queria falar um pouco disso com vocês. O que vocês pensam que me apavora? Primeira coisa, achar que não precisa de polivitamínico. Por que as pessoas acham que não precisam de polivitamínico? Então tem gente que acha assim, eu já operei há muito tempo, meus exames estão todos bons, não preciso de polivitamínico. Olha, realmente, né, ao longo dos anos acontece em teoria, acontece uma adaptação ali do intestino, né? Dele, tipo assim, hipertrofiar para absorver melhor, entendeu? Então, assim, o corpo vai se adaptando, né? Vai tendo as estratégias dele ali de se adaptar e absorver melhor, inclusive absorver melhor comida e caloria, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser considerada também. Paciente que já tem muitos anos de bariátrica. Isso é bom e ruim, né? É ruim porque tá absorvendo mais caloria, então, teoricamente, né, para reganhar peso, né, ali uma facilidade para reganhar peso. E a segunda coisa é que é boa porque tá absorvendo mais nutriente da comida, vamos dizer assim, né? Então, teoricamente, precisaria menos do polivitamínico. Mas veja, existem coisas que são subclínicas, né? Então, assim, mesmo para o paciente de longa data,
Olha, a gente indica sim polivitamínico, tá? A gente indica polivitamínico sempre, sempre. Para o paciente bariátrico, sempre. Idealmente, sempre. Ou então o paciente acha que não precisa tomar nada porque não sente nada. E aí é o que eu falei, são problemas subclínicos, né? Às vezes você sente alguma coisa que você nem sabe que é da falta da vitamina ou da falta do mineral. Então, não arriscar, né? Paciente que faz sleeve. Teve uma época que achavam que o sleeve, porque não mexia no intestino, não precisava tomar polivitamínico. Hoje em dia a gente sabe que sim, precisa tomar polivitamínico. E tem muita gente que não toma polivitamínico porque acha que vai engordar com polivitamínico. Isso não tem o menor sentido, tá? E eu diria que até o contrário. Você não tomar polivitamínico talvez seja mais risco reganhar peso do que você tomar. O polivitamínico, ele não tem caloria, tá? Então não tem como você ganhar peso tomando o polivitamínico. Não tem o menor sentido isso. Pelo menos assim, à luz do que a gente sabe hoje, né? Dentro da literatura médica que a gente conhece hoje, não tem sentido você achar que vai engordar por estar usando o polivitamínico, né? E no nosso entendimento atual, é até o contrário. Você estaria em risco de reganhar se você não tomar o polivitamínico, certo? Então, assim, o que é o erro que vocês fazem? Abandonar o polivitamínico, parar de tomar, parar de usar por muitas crenças. Tudo bem, eu entendo que às vezes aperta, né? O dinheiro, né, ali aperta, não dá pra comprar, mas assim, é importante você entender, por isso que eu falo assim, eu gosto de ter essa conversa, inclusive antes, né, de operar. Eu gosto que as pessoas que vão operar tenham essa consciência de que é um custo que vai entrar pro bolso, né, embora muitas vezes você tá trocando, você tá deixando de tomar vários remédios, né, para doenças e você passa a tomar vitaminas, tá, mas é importante você entender que isso vai te perseguir ao longo da vida. Outro erro, comprar o mais barato, já comentei, né? Então, assim, eu acho que você tem que comprar o melhor que cabe no seu bolso, tá? Então, dentro da sua realidade financeira, qual é o melhor que cabe no seu bolso? E outro erro, tem o outro lado da moeda também, né? É tomar duplicado. Gente, essa semana eu conversei com uma pessoa que tava tomando Quelatos Bari e Belt 23. Não tem necessidade, não tem necessidade mesmo, tá? E pode, né, até ter risco também de você tomar também superdose, né? Então, é um tipo de polivitamínico e aí a gente vai, à parte, suplementando algumas coisas necessárias. Mas não tem muito sentido você tomar 2 tipos de polivitamínico. Você tomar o Quelatos mais o Belt 23, o Quelatos mais o Bariate XR. Não tem muito sentido isso, tá? E aí, o que eu já falei, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem, dentro da sua possibilidade financeira, você tem que escolher o melhor. E o que é o melhor? É o que é específico de bariátrica. O que tem os minerais quelados e o que tem as vitaminas em doses maiores. E aí, gente, né? Aqui já tô nos meus minutos finais aqui com vocês. É aquilo que eu falei também. A posologia que você consiga cumprir. Tá? Então, lembrar que os mais completos, geralmente eles têm uma posologia de 3 vezes ao dia. Uma boa opção também, o Bariate XR, ele é de posologia 1 vez ao dia e ele é bom, tá? Ele é mais completo, digamos assim, comparativamente, do que o Quelatos, Barivit e Baristar, né? Só que ele perde em algumas coisas para esses de posologia tripla, tá? De 3 vezes ao dia. Tudo bem? Então, assim, na cabeça de vocês, ó, não existe o melhor, tá? Mas existem, dentro daquelas opções, existem alguns mais completos, alguns menos completos, né? Não adianta você comprar o de 3 vezes ao dia e não tomar os 3, porque aí você vai estar tomando subdose, entendeu? Aí é melhor comprar um, você tem que se conhecer, o seu perfil. Flávia, não vou tomar 3, então beleza, então vai no que toma 1. E foca na alimentação, para ter uma alimentação bem nutritiva, para precisar cada vez menos dessas doses extras. O que são as doses extras? Esses que a gente faz à parte, né? Ferro, B12. E muitas vezes, gente, a realidade muitas vezes acontece também de você ter uma alimentação legal, tomar um polivitamínico top e em alguns momentos da sua vida você precisar fazer uma B12 injetável ou sublingual, fazer um ferro por 2, 3 meses, ou fazer um ferro na veia, tá? Então são individualidades, não tem jeito, né? Por isso que você tem que estar com a sua equipe. Mas veja só o quanto de coisas que vocês aprenderam para vocês
fazerem a escolha correta, né? E eu diria que até você discutir mesmo com a sua equipe, tá? Levar essas discussões para sua equipe. Uau! Olha, temos mais de 50 pessoas aqui na live. Adorei. E quem está na menopausa? A Lene perguntou. Eu vejo como uma vantagem, tá? Quem tá na menopausa, uma vantagem para não perder ferro. Então essa é uma grande vantagem, porque você não tá menstruando mais. Mas olha, não muda, assim, né? A suplementação geral não muda, tudo bem? Pronto, a Mari, excelente colocação aqui. A Mari falou assim, no meu caso tive que suspender alguns suplementos porque meus suplementos já tinha. Exatamente. Então eu tenho visto muito isso, tá? Antigamente a gente via muito assim, as pessoas tomando pouca vitamina. Hoje em dia eu tô vendo o contrário. Eu tô vendo as pessoas tomando muita vitamina. Então eu tô numa maré aí de limpar a prescrição das pessoas, entendeu? Muitas alunas minhas do Guinada Bari, a gente tem feito isso, tá? E tem, economizado dinheiro também, porque tá tomando coisa duplicada. Além de ser perigoso, é desnecessário. Tá só sobrecarregando o seu bolso sem um grande benefício. Então joga esse dinheirinho pra uma coisa que vai ser mais efetiva pra você, entendeu? Então hoje em dia eu tô vendo assim excesso de vitaminas e a gente tá tentando, dar uma limpada. Vamos usar o que é de fato necessário, porque senão fica muito aquele raciocínio, aquela falsa impressão pra vocês. Nossa, eu tô super suplementada. Aí vocês param de se preocupar com o mais importante, que é a comida, que é a refeição, que é a nutrição, né, do alimento, entendeu? Então você tá tomando tanta vitamina ali que você se acomoda. Ah, não, tô tomando um monte de vitamina. Gente, não é uma substituição inteligente, tá? Não é uma substituição inteligente você não focar no nutriente do alimento e achar que 10 vitaminas vão resolver a sua vida. De verdade, assim, isso não é o melhor a se fazer para sua saúde. É possível pegar o Quelatos no SUS? Não. Por que eu falei do Quelatos, assim, no SUS? É porque ele caramba, é que é difícil a gente falar de preço, né? Mas é porque ele não tem um preço tão caro quanto outros, mas ele também não é tão barato, tá? Ele é acessível para muitos. Ele é mais acessível para muitos, então a gente acaba... E eu sei que muita gente faz um esforço para ir nele, tá? E ele é uma boa opção, né? Ele não é o mais completo, mas ele é uma opção boa, assim, né? Então é aquilo que eu digo, né? É difícil a gente... Boa pra quem, né? Boa, assim, pra quem iria comprar qualquer um. Mais barato de farmácia, tudo bem? Olha que legal a Michelle falando. A Michelle é minha aluna. Melhor vitamina é a comida de verdade. Aprendi com a doutora Flávia maravilhosa. E depois que mudei a alimentação, sentindo diferença real. É isso, gente, tá? Então é uma combinação, alimento e suplemento. Até rimou. Alimento e suplemento. Belt está dando dor no estômago, a Ellen falou. Então, aí você tem que tentar proteger esse estômago, né? E aí, se não resolver, você tenta mudar. A marca não tem jeito, né? Muda, vê se melhora, depois tenta voltar pra ele, né? Por ser um dos mais completos, tudo bem? Ok, eu acho que eu respondi aqui. Bom dia, atrasada, mas cheguei. Gente, é isso. A Ana Lúcia perguntou, Belt é uma vez ao dia? Não, são 3 por dia. Do bariátrico, tá? Belt bariátrico. Lembrar também que tem as formulações mastigáveis, que geralmente é pro início, tá? Pro pós-operatório imediato ali, pro primeiro mês, tá? E aí depois a gente pode liberar o de cápsula, tá? Cápsula ou comprimido de engolir. Mas no primeiro mês, principalmente, mastigável. A Viviane tá perguntando de DIU pra parar de menstruar. Na verdade, não para. Assim, Vivi, sua pergunta é super interessante porque se você, vamos dizer assim, eu entendi, é uma pessoa que tá tendo deficiência de ferro com frequência porque tá menstruando muito, né? Então, com certeza, sim, você tem que discutir com seu ginecologista para controlar esse fluxo. O DIU de cobre, na prática, a gente vê que ele pode até aumentar o fluxo, tá? Embora a gente fale muito que DIU é uma das melhores opções para o paciente bariátrico, mas o de cobre, em algumas mulheres, ele aumenta o fluxo. Então, isso é um problema a mais, tá bom? Então, tem que pesar aí, né? Talvez um DIU
com hormônio baixo, né, que a gente tem hoje em dia a opção, talvez seja uma boa opção para diminuir o fluxo, para controlar o fluxo, tá bom? Ou outras coisas, né, outras formulações. A Ingrid perguntou, o cálcio é essencial por fora? Muitas vezes sim, tá? Muitas vezes sim. Antigamente a gente dava muita atenção ao cálcio, né? Hoje em dia a gente entende que o cálcio ele é importante para o osso, claro, né? Sempre foi, sempre vai ser, para massa magra, mas além do cálcio a gente tem a vitamina D, a gente tem as suplementações proteicas e o treino, que são importantes para massa magra também. Então, quando a gente fala de massa magra, a gente está falando de músculo e osso, tá? Não é só músculo, a gente fala muito, né? Músculo, massa magra, músculo, mas é osso também, né? Então geralmente o que é bom pro músculo é bom pro osso e vice-versa, tá? Então tem uma certa interseção aí e é uma boa opção principalmente para mulheres em risco, né? Além da própria bariátrica já ser um risco para o osso, mulheres mais velhas, né? Mulheres na menopausa que já estão aí com diminuição de hormônio, porque o hormônio é importante para o osso, então aí você tem que ter outras coisas importantes para o osso, tá? Então o cálcio é uma das coisas, mas não é a única. Vitamina D é muito importante e treino é muito importante, proteína é muito importante, suplementação de proteína é muito importante. Ok? Como eu te disse, o evento Jornada Musabari já vai ser agora nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Tô deixando o link para você se inscrever aqui no evento, aqui na descrição. Não perde tempo e vencer a próxima Musabari.